Oi, meus queridos e queridas, eu voltei. Sou o Ricardo Feltrin, espero que vocês tenham voltado também. Quem nunca esteve aqui é bem-vindo, essa aqui é minha casa, vocês são bem-vindos todos. E eu agradeço que vocês me recebam ou dentro da sua casa, ou no celular, no computador, não interessa. Forma que vocês têm para me ajudar, eu que sou um jornalista que decidiu sair da grande mídia por causa da pressão ideológica, a pressão de grupos identitários radicais. Então a forma que vocês podem me ajudar é principalmente se inscrevendo no canal, clicando no famoso joinha, que uma pessoa aí detesta que eu fale, e eu sou marrento, e eu tenho certeza que vocês também. Então vocês clicam no joinha e se inscrevem no canal, ativam o sininho, porque isso educa os algoritmos do YouTube. Tudo no YouTube é feito de forma automática, né? Digital, com algoritmos. E para educar esses algoritmos, o joinha é a melhor coisa que vocês podem fazer, porque o YouTube passa a distribuir mais. Vamos lá para o programa de hoje. Muita gente me escrevendo, amigos por DM, ex-colegas de jornal, de site, todo mundo perguntando: Feltrin, e o julgamento da Mayra Cota lá na OAB, que foi na terça-feira? Qual o resultado? O que aconteceu? Só para situar vocês. Em agosto do ano passado, a doutora Mayra Cota, que defende a Dani Calabresa e outras 6 mulheres, ela foi condenada pela OAB. Condenada é modo de dizer, foi advertida, levou uma bronca admoestada, mas isso é uma coisa formal, por ter utilizado o caso do Márcio Smelling em proveito próprio, em proveito da sua empresa de consultoria de gênero, etc., que ela tem em parceria, em sociedade, com a socióloga Manuela Miklos. A Miklos, por sinal, é que quem abriu as portas para essas mulheres serem recebidas lá na Ministra da Mulher, pela Janja, né? É a patota. Lembra que elas foram recebidas lá? E ainda teve, o Metrópolis escreveu: Janja recebe vítimas de Melling. Se eu fosse o Melling, metia um processo, né? Vítimas. Nem os supostas. Mas vamos voltar ao assunto. Ela foi condenada. Recorreu disso. Ela não foi... tinha mais coisas, depois eu tento lembrar aqui, ela foi acusada pela defesa do Melling de fazer essa mercantilização da profissão e de outras irregularidades, né? Acho que eram 5. E aí ela recorreu e agora aconteceu na última terça o julgamento da doutora Mayra Cota, do recurso dela. O que eu achei estranho, já vou falar o resultado, o que eu achei estranho foi que na semana passada houve um bombardeio, até terça-feira da semana passada, até a última terça, teve um bombardeio de artigos e de militantes, as feministas extremistas, né, as defensoras da causa da mulher, não interessa se você tem provas, a voz da mulher vale muito mais que as provas materiais, que é isso que elas querem fazer, na verdade, né? Por isso que eu acho trouxa o homem que vem aqui no meu canal, estou do lado delas. Tomara que tome um nabo igualzinho. Mas vamos voltar. Um monte de artigo, né? Na terça-feira, por exemplo, 7 advogadas escrevendo um artigo no Estadão dizendo que o que o Márcio Smelling estava fazendo era uma tentativa de censura, né? A censura contra o assédio, o BBP, papapó, não sei o quê. No UOL, né, que virou a Lacrolândia, né, desse grupo extremista, teve o quê? O que eu vi? Deixa eu ver aqui. Cris Fibe, para variar, né? Não apura nada, mas está defendendo com unhas e dentes o caso, né? Acusando o Márcio Smelling de tudo que é crime. Chegou a falar que a entrevista que o Márcio Smelling deu para o Guilherme Amado já era para ele ser condenado ou ter virado réu. Gente, a entrevista que o Guilherme Amado fez com o Melling
que interrompeu ele todas as vezes, que o Melling mostrou todas as provas, seria motivo para o cara virar réu ou ser até condenado, né? Aliás, essa mesma jornalista, né, fala que falou a bobagem, desculpa, a verdade é essa, falou a bobagem, que é crime um chefe se relacionar com uma subalterna. Mas isso é porque a pessoa não apura, né? Não vai lá pegar a Constituição, não ouve advogados, especialistas em direito civil, em compliance, mas está lá, ó, lacrando. E ainda entrou mais duas colaboradoras ali no Universa, né? A tal Cris Guterres, Bel Coelho, todo mundo saiu em defesa da advogada. O Guilherme Amado, sempre ele, anunciou aos quatro cantos que a doutora Mayra Cota tinha recebido o apoio por escrito de uma petição ou de um abaixo-assinado de 282 advogados e membros do judiciário, certo? Membro do judiciário pode ser até, sabe, um escrivão, sei lá, um auxiliar, secretária do juiz, não sei. O curioso é que quando eu vi essa matéria do Metrópolis, eu acionei todas as minhas fontes, eu tenho muita fonte, advogados, né, advogadas, por causa até, aumentou muito com esse caso do Márcio Melling. Eu acionei todo mundo e ninguém achou a tal lista de 282 membros da advocacia apoiando a doutora Mayra Cota. Nem a lista eu não achei nada. Achei curioso isso, né? E daí fiquei pensando ainda, até falei aqui em outro programa, 282, mesmo que fosse 282 advogados ou advogadas, é nada perto que tem 610 mil advogadas no Brasil, né? 1.200.000. Nossa, é quase um para cada 100 habitantes. E aí não consegui achar a lista, e aí veio o julgamento na terça, ninguém deu resultado, achei estranho, eu falei, ué, fazem a matéria tantos dias seguidos e não vão... não vai dar o resultado disso? Liguei para a assessoria do Melling para perguntar para ele, também não tinha visto. Eu falei, cadê isso? Como que pode as pessoas fazerem uma série de reportagens sobre um fato e depois esquecer esse fato? Eu falei, é como dizer, vai ter jogo Palmeiras e Corinthians terça. Olha, Corinthians enfrenta Palmeiras na terça. O jogo do ano é o Corinthians Palmeiras na terça. E aí tem o jogo, ninguém publica o resultado, você não sabe o que aconteceu. Então vamos lá, vou responder para vocês. É óbvio, como eu já falei e havia previsto, né, a pitonisa aqui, o vidente, o pai de Iná, eu já tinha previsto que ela ia reverter essa condenação. E foi o que aconteceu. Aí apurei algumas coisinhas ali, né, segundo eu apurei, foi por unanimidade, né, não sei se 9 ou 10 pessoas, mas eu soube que mais de 20 membros do Tribunal de Ética e Disciplina, vulgo TED, da OAB, nem foram no julgamento. E aí eu continuei pensando, falei, caramba, como é que essas pessoas não deram essa notícia que eu estou trazendo agora para vocês em primeira mão, né? O que aconteceu? E fuçando aqui e ali, a gente descobre, simplesmente, que é, de novo, o conluio da imprensa com o lado dessas mulheres, o conluio da imprensa contra o Márcio Melling. E por que eles não quiseram? Por que elas não continuaram fazendo Dona Mayra Cota ganhou, sabe, desfilando, botando um bloco na rua? Por quê? Porque, pelo que eu apurei, não contem para ninguém, mas a Dona Cota levou mais uma bronca lá dentro da OAB, que foi que ela já apareceu demais na mídia, que não é esse o papel do advogado, eu já falei que não é mesmo, apesar de não ser advogado, qualquer um sabe, que o papel do advogado não é ficar indo na mídia o tempo todo, não é muito menos ficar divulgando sua empresa junto com o caso. Eu já lembrei vocês que esse caso começa em outubro de 2020, com a doutora Mayra Cota, sem ter procuração das acusadoras, sem
dar chance para o Márcio Meren se defender, sem que tivesse um maldito BO na polícia, vai lá na Mônica Bergamo e acusa o Márcio Meren daquele monte de crime. Só isso, para mim, eu acho que era caso de cassação da carteira. Entre essas acusações, justamente, que a defesa do Meren fez, de irregularidades em todo o processo, estava justamente isso que eu falei. A doutora Mayra Cota fala em agosto, deixa eu ver se eu acho o papel aqui de novo, ela fala em outubro de 2020, em nome dessas mulheres, só que ela não tinha procuração dessas mulheres para falar isso. Então, em tese, ela está falando, em tese não, na prática ela está falando por ela. Foi ela que acusou o Márcio Meren de assédio sexual, foi ela que acusou ele de abusador, é ela que depois vai falar que vê indícios de estupro, porque ela não tem essa procuração das mulheres. Parece pouco, gente, mas para a advocacia, principalmente a criminal, é obrigatório ter essa procuração. Tem que assinar, a pessoa que o advogado representa é obrigado a assinar isso para uma proteção para o advogado. Isso é uma norma, uma regra da OAB, uma regra do direito. O pessoal aprende isso na faculdade. Eu que não fiz faculdade de direito, eu sei disso. E ainda assim ela fez isso e consegue só uma carta, uma declaração de que ela falava em nome de 3 das 8 acusadoras em 25 de abril de 2022, no ano passado. Ou seja, quase 2 anos depois da entrevista que ela deu irregular para a Mônica Bergamo. Outra irregularidade que agora é nova, isso foi um advogado que me contou, essas 6 assinaturas, né? Essas 6 assinaturas, 3 não são das vítimas. Uma é da da Carolina Warchaski, a outra é de uma atriz chamada Karina Domi, que de repente começou a surgir aí, né? Acho que chegou de Taubaté outro dia. E essa Luciana Fregolenti, o nome é Luciana Warchaski Siqueira. Só que essas mulheres, gente, elas são testemunhas. E tem outra regra na OAB, outra lei dentro do direito, que uma advogada não pode defender, não pode representar vítimas e testemunhas que tenham interesse no mesmo caso. Mas a OAB também deixou passar. Então, o meu conselho é para todos os advogados do Brasil, todos, criminal, civil, tributário, quando os senhores pegarem algum caso midiático, quando vocês derem uma entrevista para qualquer lugar, coloca o telefone e o endereço do escritório. Porque é isso, basicamente, que a OAB autorizou se fazer. Porque essa coisa dela falar da empresa dela, a relatora, sempre essa relatora, falou que, na verdade, ela falar da empresa dela durante a entrevista do Meren teria caráter educativo, didático. Para o direito é que não é didático, certo? Para a advocacia também não. Então é isso, gente. Veja que curioso. Ninguém deu a história, porque depois dessa bronca que a doutora Cota levou ali, né? Aliás, eu acho que é por isso que faltaram, né? Que se abstiveram tantas pessoas, porque acho que se tivesse todos lá, os 31, não sei quantos exatamente, do tribunal, eu acho que era perdia, né? Mas aí o curioso é que ela ganha e ninguém publica, porque a pedido dela, para toda a bolha dela, do UOL, do Metrópole, do Estadão, da advocacia, falou para ninguém falar nada, porque ela não pode mais aparecer na mídia. Pena que eu não respeito isso, pena que eu não faço parte da bolha de vocês. Pena não, graças a Deus, o que eu estou falando, pena? Então é isso, gente. Veja só, a advogada Mayra Cota, advogada das mulheres que acusam Márcio Meren, foi inocentada, foi revertida a pena. E como ninguém deu a notícia, eu tive que ir atrás e apurar. Sobre esse artigo das advogadas que assinaram esse artigo acusando o Márcio Meren, para mim isso é uma indecência, né? Porque é
tudo legal, ele tem direito de questionar a atitude dessa advogada. A atitude dessa advogada, como eu falei para você, foi absolutamente irregular. Então, essas mulheres que ficam assinando, eu nem vou falar de jornalista, das advogadas, vocês não defendem o direito. Vocês não estão defendendo a legislação, a Constituição, a lei. Vocês estão defendendo a patota de vocês. Vocês estão defendendo essa bolha que vocês vivem, que furou. Essa bolha que vazou e que as pessoas não acreditam mais. Então, vocês podem fazer 10, 20, 30 artigos, ninguém liga para vocês. Ninguém liga. Olha a reação do povo a essa história. Olha a virada de mesa que aconteceu, porque as pessoas não são idiotas. Não é um artigo, pode ser assinado por 70 advogados. Até duvido que consigam isso. Pode ser, ninguém vai acreditar. Vocês podem ficar fazendo toda a tese de não sei o quê, porque o cara está censurando. Ele não está censurando porra nenhuma. Ele está exercendo o direito dele de se defender. Um inocente de se defender de acusações sórdidas. E já está provado que é sórdida. Essas acusações de Taubaté, sabe? Mentira, volta atrás, muda a história, uma desmente a outra. Sabe, doutoras, quem vocês acham que estão acreditando em vocês? Vocês estão escrevendo para essa turma aí de vocês. Eu lamento que a OAB tenha feito isso, uma entidade que eu sempre, como jornalista, precisei, tinha que pedir. Eu lembro que a gente, quando precisava de qualquer assunto específico, ou tributário, ou criminal, ou civil, a gente ligava para a assessoria da OAB, ela dava uma lista de advogados para a gente ouvir. É incrível, né? E outra, né? Tanto tempo de entidade aí, e com essa história de 90 anos, e agora toma uma decisão que vai contra as próprias regras dela. Então, gente, além da mídia, né, parece que a gente tem, ainda mais que a OAB divulgou, né, em 2021, uma nota também criticando o Márcio Smelling por estar exercendo o direito deles. Então, senhores advogados, se a gente não pode exercer o direito, se o inocente não pode tentar se defender porque é censura, então vamos botar todo mundo na cadeia. Fica vocês do lado de fora levando a quentinha pra gente, tá bom? Gente, esse caso encheu o saco, né? Essa lacração, cara, me dá vontade de vomitar. Gente chata do cacete. Ainda bem que vocês não acreditam mais em nada disso. Ainda bem que todo mundo, a multidão brasileira acordou, né? Então, até está entrando um ou outro lacrador aqui, então vou repetir isso. Você, homem, que vem defender essas mulheres, tomara que você leve um nabo igual. Tomara que você seja acusado falsamente e aí não conta com esse canal para te ajudar, tá bom? Nem para noticiar, só vou noticiar sua condenação. Então, gente, muito obrigado, não esqueçam. Se vocês também estão revoltados com esse caso, curte aqui, compartilha, põe no grupo de Zap, faz o que vocês quiserem. Mas continuem lutando porque é um absurdo o que está acontecendo nesse caso. Esse caso é criminoso. O que essas mulheres estão tentando fazer é criar um precedente de que a palavra delas vai ter maior valor do que qualquer prova material. Então, qualquer mulher que for acusar qualquer homem de qualquer coisa e o homem tiver prova, ele não vai poder se defender porque os alecrins dourados valem mais do que as provas. Tá bom, gente? Saco cheio mesmo. Vambora, Nicanor. Vamos trabalhar também você hoje. Ai, aparelho, cara. Eu vou ter que levantar. Não, deu certo. Deu certo nada.